Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre alimentos. Comer boa comida é bom, né? Não vou fazer que nem um certo pastor aqui, que não está aqui hoje. Não posso falar dele porque ele não está aqui, mas ele faz um apelo, convida ele para um churrasco. Brincadeirinha. Mas comer é bom. Se alimentar é bom, com comida boa, comida bem feita, comida bem temperada. Quem não gosta? E quando a gente come assim bastante, enche bem, né, a barriguinha, fica com aquele que popularmente chamam de pançaço. E depois dá aquela dor de barriga, rapaz do céu. Aí a comida fez mal, né? Mas a comida era até boa, era bem temperada. Mas às vezes o alimento faz mal. Então a gente tem que se alimentar corretamente. Sem exageros, estabelecer uma prática de jejum também é bom. O alimento faz bem para o corpo. E faz bem para a alma também, porque quando o cara está com dor de barriga, quando o cara está com náusea, né, a alma fica perturbada, o cara fica até de mau humor. Mas faz bem para o corpo. E o que nós vamos falar hoje aqui? O título da nossa mensagem é Alimentos Contaminados. A nossa geração, nesse tempo em que nós vivemos a cultura do corpo perfeito. As academias estão lotadas. O pessoal que presta serviço, presta atividade para atividade física, personal trainer e etc e tal, estão numa profissão bem, pelo que dá para entender, que dá bastante retorno. Parece que a vida das pessoas gira em torno disso. Não estou falando daquele que dá aula, mas daqueles que praticam. Gira em torno de atividades físicas, academias, dietas e suplementos e cuidado com a alimentação. Nenhum problema com isso. Está certo? Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Quem dera nós alimentássemos tão bem e cuidássemos tão bem do nosso espírito e da nossa alma com a mesma dedicação. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve o seguinte aos Tessalonicenses: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é para cuidar bem dos três. Normalmente nós não aplicamos essa mesma disciplina que nós usamos para o corpo nas questões espirituais. E as nossas decisões neste mundo, elas são afetadas, elas são conduzidas em função do alimento que nós damos ao nosso espírito, à nossa alma. Você sabe tomar decisões corretas? Eu sei tomar decisões corretas? Quais são os pressupostos que eu baseio a minha tomada de decisão? Quais os pressupostos filosóficos, sociológicos, econômicos, antropológicos, sei lá mais o que, eu levo em conta na hora que eu tomo as minhas decisões, das mais simples às mais complexas, das mais simples às mais importantes. O que eu levo em conta? Da onde eu tiro informações para discernir se a minha decisão ela está correta, ela vai me trazer benefícios ou não?
O texto da nossa mensagem está no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14 e 15, que fala da promessa do Messias. Esses dois versículos, eu não vou tirar o texto fora do contexto, não se preocupem. O texto diz assim, é um ensino para nós, de como nós devemos fazer as coisas. Versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Existem algumas variações aí na tradução. Eu prefiro essa tradução que fala que ele vai se alimentar de manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Soberano Deus, eis aqui a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha dirigir, que o Senhor venha vivificar a tua palavra. Abre o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos ser transformados e que através da tua palavra nós venhamos a tomar decisões corretas, decisões para a vida, decisões para a cura, para a libertação. Que a tua palavra venha nos desviar do erro, que a tua palavra venha nos ensinar a discernir o bem e o mal e a escolher o bem. Eu repreendo todo espírito de erro, todo espírito de confusão mental, toda fortaleza mental e resistência à tua palavra. Que esses espíritos fiquem amarrados, calados, amordaçados, em nome de Jesus Cristo. Que seja estabelecido aqui o domínio do reino dos céus, que venha o teu reino com poder neste lugar. Manifesta aqui a tua vontade, assim como ela é feita no céu, em nome de Jesus, amém. Então essa palavra que se refere a Jesus Cristo, o Deus Emanuel, que a virgem dará à luz a um menino, ele se chamará Emanuel, e ele vai se alimentar de manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. É só nós olharmos para a nossa sociedade e que nós vamos ver as escolhas da maioria das pessoas. E essa palavra que Jesus Cristo é o nosso padrão. A Bíblia de capa a capa ela aponta para Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso alvo. Lá em Romanos fala que aqueles que Ele conheceu, Ele os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então o nosso alvo, o nosso padrão é ser igual a Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele foi alimentado com leite e mel. Isso se refere à palavra, se refere à alimentação saudável, até que Ele estivesse apto a rejeitar o mal e escolher o bem. E a pergunta que não quer calar hoje é o seguinte: com o que nós estamos nos alimentando? Agora nós estamos falando a nível espiritual, emocional e espiritual. Com o que nós temos nos alimentado? O que nós temos visto? Quais são os filmes que nós vemos? Quais são os livros que nós lemos? Quais são as companhias que nós andamos? Quais são os lugares que nós frequentamos? E somos alimentados com que valores? Que no final das contas vai decidir como será as nossas escolhas.
Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 6, é bem interessante, porque o Senhor fala, quiser abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler. Nós somos ensinados de forma errada. Deuteronômio, capítulo 6. Um momentinho, deixa eu achar aqui. Deuteronômio 6. O Senhor fala: eu não vou achar o texto mesmo. Aqui. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, o Senhor ensina ao povo de Israel: estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Até aqui. Então o Senhor está ensinando o povo dele que a palavra, os princípios que ele estabeleceu para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida sossegada e uma vida próspera, elas devem ser ensinadas também aos nossos filhos, desde a tenra idade, andando pelo caminho, assentando, levantando, na mesa, na caminhada, deitando, levantando, vai e atar nas tuas mãos, nas tuas testas, botar nos umbrais das portas. E aí nós vemos os nossos adolescentes hoje, os nossos jovens, em que eles foram ensinados? Em que eles foram ensinados? Os meus pais me ensinaram de uma forma que aquilo que eu achei correto eu passei para os meus filhos, que aquilo que eles acham correto eles passam para os filhos dele, para os meus netos. Mas aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos vai capacitar eles, o alimento espiritual que nós estamos dando para os nossos filhos, vai capacitar eles a tomar as decisões corretas para a vida, vai impedir eles de, pelas decisões deles, se tornarem cativos, espiritualmente falando. Com que nós temos nos alimentado e com que nós temos alimentado os nossos filhos? Será que o alimento que nós damos para os nossos filhos, ou o alimento que nós consumimos, eu estou falando isso a nível espiritual, será que esse alimento nos capacita a discernir o bem e a discernir o mal? Porque quando o escritor fala que ele vai se alimentar de manteiga e mel, até que ele está falando de uma criança. E a criança, depois que é alimentada, até que ela tenha esse discernimento, ela também precisa ser continuada. Também o ensino precisa ser continuado. Porque as pessoas acham que as crianças, elas ensinam quando elas entram na idade da razão, elas estão aptas a fazer as escolhas delas. Não estão. É mentira, isso não existe. Se fosse por isso, ninguém fazia escolhas erradas. Isso é engodo, isso é pedagogia do engano, é a pedagogia do inferno, achar que criança tem condições de tomar suas decisões. Eu vou contar um testemunho rapidamente aqui, eu creio que a minha filha já deve ter me autorizado, a Larissa, a maioria do pessoal conhece a Larissa aqui. A Larissa teve um tempo, nós ensinamos ela no bom caminho. A única que não nasceu em lar, que ainda não era cristão, é a Lauren, que é a mais velha. Quando nós nos convertemos, a Lauren tinha 2 anos. Mas os outros 2 filhos, a Larissa e o Jonas, quando eles nasceram, nós já éramos servos do Senhor.
Nós já tínhamos em nós o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. E nós ensinamos os nossos filhos. Em 2010, 2011, não me lembro, eu fui transferido para o colégio militar aqui, colocamos os nossos filhos, os 2 últimos no colégio militar, e a Larissa, ela entrou muito bem. Os professores elogiavam a capacidade intelectual dela, o vigor que ela tinha. Só que em algum momento nós não vigiamos, e a Larissa começou a andar com pessoas, nós vamos ver que isso influencia também, que começaram a mostrar uma outra face do mundo, que não é regida pelo Evangelho, que não se submete à palavra de Deus, e aquilo fascinou e aquilo seduziu a Larissa. E quando ela entrou na pré-adolescência, ela começou a me dar problema no colégio militar. Eu trabalhava lá e ela estudava lá. Todos os dias tem um sistema de acompanhamento pedagógico, todos os dias tinha ocorrência da Larissa, ocorrência negativa. Começou a andar se envolver com esoterismo, começou a se envolver com grupos LGBT e não sei mais o que, não sei direito essa sigla, e começou a aprontar. 2 ou 3 vezes o comandante da companhia de alunos chamou eu e a minha esposa para tratar sobre o destino da Larissa no colégio militar. Porque o aluno, ele entra com uma média 5 de comportamento. Cabe a ele aumentar a média, que ele vai ganhar louvores. Cabe a ele baixar a média dele. Se a média dele chegar a 3,5, entra num processo administrativo para ele ser expulso do colégio. Porque ali é disciplina. São todos adolescentes como qualquer um que vocês quiser, vocês podem ir lá no colégio militar visitar, é aberto, o intervalo do recreio é aberto para qualquer um. Eles são adolescentes como qualquer outro, eles brincam, tem som alto e coisa e tal, mas qual é a diferença? A hora da aula é a hora da aula. Entrou para dentro da aula, acabou a brincadeira, o professor não perde tempo mandando o aluno ficar quieto, eles sentam, o chefe da turma levanta, comanda a sala, sentido, apresenta para o professor, pronto para dar aula, ele dá aula. E aí é aula. Agora saiu dali, ele é um adolescente, ele se envolve com os outros, ele interage com os outros, e a nossa filha foi seduzida, e começou a dar problema, Na última reunião que nós tivemos, e nós orando, na última reunião que nós tivemos com o comandante da companhia de alunos, ele disse assim: a Larissa me falou que ela não é feliz no colégio militar, e nós queremos fazer a Larissa feliz. O que ele quis dizer? Retire ela do colégio. Nós como pais podemos, eu não quero mais, cancela a matrícula. Ele quis dizer isso. A minha esposa olhou para o coronel, com aquela brabeza que ela tem quando ela está expulsando o demônio, aquela autoridade que ela tem quando ela está ministrando libertação. Disse: não, a Larissa fica. Ela tem 14 anos e ela não se manda, e ela não sabe o que é bom para ela. Ela fica no colégio e ela vai sair daqui formada. E nós orando, a Larissa ficou no colégio, Jesus fez a obra e a Larissa saiu dela formada. Agora o que nós deveríamos fazer? Realmente, eu tenho que ver se a minha filha não é feliz, mas o que adolescente entende de felicidade? Tem muita gente que pode não estar concordando comigo. Agora eu pergunto, nós seres humanos, não mais os adolescentes, nós seres humanos, entendemos o que de felicidade? Nós sabemos o que é bom para nós? Não. Porque nós fomos alimentados de forma errada. Porque o alimento espiritual que passaram para nós diz que nós temos que levar vantagem em tudo, diz que nós somos livres, nós temos um espírito livre, nós temos que tomar decisões que nos fazem felizes, aquilo que nos faz bem, que nos deixa confortável. Aí eu faço a pergunta novamente: aquilo que nós temos usado como alimento para nós e dado como alimento para os nossos filhos, tem nos capacitado a discernir entre o bem e o mal, e a escolher o bem? Alimento para bebê é uma coisa, alimento para pessoa madura é outra.
Ah, mas isso não é culto à libertação? Sim. A libertação, ela vem pelo conhecimento da palavra para fazer as escolhas certas. Porque nós vamos ver no final que quando nós fizemos as escolhas erradas, por conta daquilo que nós alimentamos os nossos espíritos, nós fizemos pacto com as trevas, mesmo sem saber. Ou o diabo vai se mostrar diabo diante de ti, aquela risada que eu nem sei fazer. Olha aqui, ó, eu te dou isso e você fica cativo. Eu te coloco numa prisão, mas eu te dou tudo que tu quer. Eu te coloco numa prisão espiritual e no final de todas as coisas tua alma é minha. Alguém faria isso em sã consciência? Não. É só você tomar uma decisão errada, que lá as letrinhas pequenininhas do contrato que ninguém lê, está escrito lá: você sorria, você acabou de ser algemado. Vamos lá. Alimento para bebê é uma coisa, alimento para pessoa madura é outra. Hebreus capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo está falando da soberania do sacerdócio de Cristo Jesus, e fazendo ali, dizendo que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um sumo sacerdote que não precisa todo ano entrar e fazer sacrifício por ele, porque ele mesmo se entregou. E aí ele vai falando, e ele diz assim: sobre estas coisas, que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele fala: sobre essas coisas não falaremos aqui, porque nós não temos tempo para isso. Apesar de que você, pelo tempo decorrido, entre aspas, entre parênteses, subentende, pelo tempo de fé, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ter conhecimento dessas coisas, mas porque tem negligenciado o ensino, vocês ainda não sabem essas coisas, porque não se alimentaram direito, vocês ainda estão patinando, porque vocês estão tomando leitinho. E aí ele fala no versículo 5, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 14, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós que temos 200 anos de crente, temos os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Temos nos alimentado com um alimento sólido, porque o alimento sólido, ele não só nos fortalece espiritualmente, como ele nos reveste de autoridade para ensinar aqueles que ainda estão tomando leitinho. Porque às vezes a pessoa não exorta, não alerta, porque tem medo de ser rejeitado. Isso é um problema. A palavra de Deus não passa pano em cima do erro. O evangelho não veio para agradar, o evangelho veio para escandalizar mesmo. Quem não se escandaliza com o evangelho, ou quem se escandaliza com o evangelho, depende da capacidade emocional de cada um. Se você acha que o evangelho escandaliza pelas suas verdades, você precisa de libertação. Então, por isso que a nossa mensagem tem o nome de alimentos contaminados. Nós tomamos decisões e fazemos escolhas o tempo todo. Só que na maioria das vezes nós tomamos as decisões e as escolhas, nós fazemos elas baseados numa cosmovisão. Cosmovisão é como que você vê o mundo, os valores, de uma forma global, de uma forma macro. Normalmente as pessoas tomam a decisão baseada na sua cosmovisão humanista, positivista, aonde Deus não precisa dar pitaco nas minhas decisões, mas todas as decisões são baseadas no bem-estar do homem, o homem no centro,
o homem como o principal objetivo da existência. Isso não é teologia e nem é bíblico. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus, temos que tomar as nossas decisões baseadas numa cosmovisão bíblica. Em que está baseada a cosmovisão bíblica? Ela tem um fundamento basicamente, né? Isso aqui não é teologia, não é uma coisa absoluta, mas é o que normalmente a gente leva em conta na cosmovisão bíblica. São 3 aspectos da humanidade: queda, criação, queda e redenção. Isso é a cosmovisão bíblica de mundo. Nós tomamos decisões baseadas na cosmovisão bíblica. Primeira coisa que eu tenho que levar em conta na minha decisão: eu sou criação de Deus. Eu não sou fruto do nada. Eu não sou fruto de uma nebulosa fria, de um aglomerado de... Eu não vim do macaco. Segunda coisa que eu tenho que levar em conta quando eu for tomar a minha decisão na cosmovisão bíblica: a queda. Romanos fala que todos pecaram e estão destituídos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando eu for tomar uma decisão, eu tenho que entender que eu estou apto a tomar uma decisão errada. E que quando eu for tomar uma decisão errada, por ser a criação de Deus, eu tenho que pedir orientação do meu Criador, do meu Deus, do meu Redentor. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Eu, enquanto criatura caída, qual decisão eu tenho que tomar? E a minha decisão também é um terceiro aspecto, que é o aspecto da redenção. Eu, como criação de Deus, homem caído, preciso de redenção. A minha decisão, ela vai influenciar no quê? No meu processo de redenção, que aí, abrindo parênteses, entra santificação. A decisão que eu estou para tomar, seja para um negócio, seja para um relacionamento, seja para qualquer outra coisa, no que ela pode influenciar no meu processo de santificação. Então isso é cosmovisão bíblica. As nossas decisões, nós crentes temos que tomar uma decisão baseada numa cosmovisão bíblica da humanidade, não numa cosmovisão sociológica, antropológica, psicológica e outras lógicas mais. Deus no centro, porque quando nós botamos o homem no centro, a coisa vai de mal a pior. Eu sempre gosto de citar um livro, se não me engano é Francis Schaeffer, eu acho o nome dele, não sei. Se eu errar o nome aí, guarda, depois me fala. Mas o nome do livro é A Morte da Razão. Ele fala, esse livro ele apresenta as questões culturais, as manifestações culturais no decorrer da humanidade, desde que o mundo é mundo. As artes plásticas, o teatro, a pintura, a escultura, a música e blá 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 blá. E ele fala ali que, não sei lá, na idade antiga, não me lembro qual a idade lá, que as artes, elas, em todas as suas manifestações artísticas, elas apresentavam em primeiro plano o divino. Não importa se era católico ou não, mas o divino estava em primeiro plano. No decorrer dos anos, com o advento da Semana da Arte Moderna, advento da arte moderna, homem no centro, o divino deixou de ocupar o primeiro plano e passou a ocupar o segundo plano. E aí a coisa vem evoluindo, porque aí o homem começou a botar todo o seu homem sem Deus, começou a colocar toda a expressão da sua alma fora do divino, fora de Deus. E aí o que nós vemos nas artes hoje? Divino nem pensar. Experimenta fazer uma escultura, uma poesia, uma música, uma peça de teatro
glorificando a Deus e tenta apresentar numa faculdade, você vai ser cancelado, não tem nem entrada, porque Deus não faz mais parte disso. E como é que ele conclui o livro dele? Observe as manifestações culturais, observe as manifestações artísticas, porque elas expressam a situação do espírito e da alma humana. O cara vai lá, tira um balde de tinta numa tela e diz aí tudo, oh, que lindo, bando de hipócrita, lindo o quê? Aquilo ali é confusão. Tem até a história de uma madame aí que pegou o produto da sua menstruação, esfregou num quadro e botou como arte, foi elogiado. Só podia estar endemoniada. O que é o belo para vocês? Afastado de Deus, mal alimentado, alimentado com as bolotas dos porcos, com as alfarrobas dos porcos, como fazia o filho pródigo, comendo desse alimento espiritual, nós não sabemos fazer escolhas, e escolhemos tudo errado. Não sabemos discernir o que é certo e o que é errado, e escolher o bem. E aí nós colhemos, nós sofremos os resultados das nossas escolhas, porque não fomos ensinados, porque não fomos alimentados espiritualmente, de forma a discernir o bem e o mal. Nos alimentamos de forma inadequada. É interessante que em João capítulo 6, são 60 e tantos versículos, Jesus é apresentado ali o milagre da multiplicação dos pães. Ele fez o milagre da multiplicação dos pães lá, os discípulos repartiram os pães e os peixes, e depois Jesus entrou num barquinho e passou para o outro lado do lago, lá foi para Cafarnaum, e aí ficou naquele vai, não vai, o povo foi, achou ele lá em Cafarnaum e conversou e blá, 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 blá. E aí, chegou uma multidão e disse, mestre, o senhor já está aqui? Ele disse, pois é. Não sei se foi pois é que ele disse, né? Mas eu estou fazendo aqui a versão contemporânea. Pois é, veja bem, né? Vocês só vieram atrás de mim porque vocês encheram a pança, porque vocês comeram pão, por isso que vocês vieram atrás de mim. Vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, dos prodígios. Vocês vieram porque vocês querem alimentar a barriguinha de vocês. E aí ele continua aquela conversa. E o que nós entendemos com isso? Muitas pessoas que se alimentaram mal, que foram ensinadas errada, elas vêm para a igreja com uma ideia errada de quem é Jesus Cristo. Ela acha que Jesus Cristo veio na terra para nós ter uma vida de regalias. Acha que Jesus Cristo veio aqui como um servidor que vai nos dar tudo que nós precisamos para viver bem nesta terra. Não é errado viver bem nessa terra, mas o viver bem nessa terra é na força do braço, não na força de Jesus. Ele vai nos abençoar, vai nos dar saúde, e Ele nos prospera também, mas esse não é o objetivo da vinda de Jesus. Jesus veio aqui para salvar nós da condenação eterna, que toda a humanidade está. Nós não temos direito nenhum diante de Deus. Como eu sempre cito, vou citar de novo, porque eu acho muito interessante, o pastor Augusto Nicodemos fala, não chegue diante de Deus exigindo o seu direito. Porque nós sabemos qual é o direito de todo ser humano. O direito de todo ser humano é a condenação eterna. É o único direito que nós temos. Por isso que Jesus Cristo veio e manifestou a graça, favor não merecido. Ninguém pode chegar diante de Deus, não, mas eu mereço. Merece o quê? Eu sou pastor, tenho 61 anos, mas fora de Jesus, sem Jesus, eu continuo sendo merecedor da condenação eterna. Então,
A nossa cosmovisão de mundo é humanista e antropocêntrica e quer colocar Jesus nessa cosmovisão junto. Jesus não faz parte da cosmovisão humanista, da cosmovisão positivista. Nós fomos alimentados com essas informações, essas ideologias, essas doutrinas. E onde está a sabedoria então? Eu sugiro, nós não vamos ler todo aqui porque ele é bem grande, que leiam em casa, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Provérbios, e depois leiam o capítulo 8 todo do livro de Provérbios, alguns versículos do livro de Provérbios, muito interessante. Peraí. Provérbios capítulo 1, 8 a 15, esse eu vou ler. 8 a 15, presta atenção. Sabedoria para decisões. Capítulo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque te serão como diadema gracioso na tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco, a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivo como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminhos com eles, desvia os teus pés das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue. Escolha das amizades. Escolha das amizades. Ah, mas eu andar com aquela pessoa, mas não é uma pessoa íntegra. Ah, mas ele é uma pessoa próspera. Ele é uma pessoa que tem bens. A que custo? Mesmo capítulo, versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber a minha palavra, as minhas palavras. Consequência de não ouvir a sabedoria da palavra. Entretanto, porque eu clamei, aqui é a sabedoria falando. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Uma ressalva. Aí alguém pode estar pensando, mas então que essa enchente aí veio só sobre os que rejeitaram o conhecimento. Não. Deus não tem filhos prediletos. A todos que foram vítimas, justos e injustos. A Bíblia fala, Jesus falando, que nós devemos ser perfeitos, como o nosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. No mundo tereis aflições. Eu estou falando aqui de sabedoria para as escolhas. E o que isso tem a ver com libertação? Tem a ver que talvez
Por conta das nossas decisões, das suas decisões erradas, sem saber discernir o bem e o mal, você fez aliança e pactos com o espírito das trevas. Você foi mal alimentado, espiritualmente falando, tem alimentado mal os seus filhos, espiritualmente falando, e aí os nossos filhos tomarão decisões erradas, e as decisões erradas, vem o contrato, e aí tem o termo aditivo. O termo aditivo é os pactos e as alianças com as trevas. Com que nós vamos nos alimentar? Então, voltando a João 6, o Senhor fala para aquela multidão: vocês vieram até mim, porque eu dei pão para vocês comer, para vocês encher a barriga. Agora eu tenho uma comida, que quem comer jamais terá fome, que é o meu corpo. E tem uma bebida que quem beber, também terá vida, que é o meu sangue. Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E isso escandalizou. E Jesus Cristo fala: eu sou o pão da vida. É esse alimento que nós temos que dar para os nossos filhos, o pão da vida. É esse alimento que nós temos que nos alimentar diariamente, que vai nos dar discernimento entre o bem e o mal, e nos capacitar a rejeitar o mal e a escolher o bem. Então Jesus fala: eu sou o pão da vida. E o relato bíblico em João 6 fala que muitos dos seus discípulos, não os 12, tinham mais discípulos, depois desse discurso, deixaram de seguir ele. Muitos abandonaram Jesus. E aí Jesus olha para os 12 e diz: e vocês? Vocês querem ir também? O que é que nós vamos fazer? Quereis vós ir também? Vamos pegar o texto melhor aqui. João, capítulo 6. João 6. Então disse Jesus aos 12, versículo 67: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Pedro estava dizendo: o teu alimento, as tuas palavras nos alimentam, as tuas palavras nos dão vida. Quem mais pode fazer isso por nós? E é interessante prestar atenção nesse texto, que ele não fala para onde iremos nós, ele fala para quem iremos nós. Não, se você estiver com Jesus Cristo, não importa aonde você vai, mas importa com quem você vai. Para quem iremos nós? Se você está com Cristo, não importa, você pode passar o vale da sombra da morte, que a palavra fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lá no meio do Salmo ele fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Companhia de Jesus Cristo, ensino de Jesus Cristo. Para quem iremos nós? A decisão que nós fazemos das companhias com quem nós andamos vai decidir para onde vamos nós. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com quem você tem pedido conselhos? Na mesa de quem você tem sentado? Ele fala: mas antes tem o seu prazer do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não cai, e dá o seu fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará, porque medita na lei do Senhor. O princípio da sabedoria
é o temor do Senhor. Agora que você já sabe que por suas escolhas, por nossas escolhas, muitas vezes nós entramos em cativeiros, em prisões espirituais, porque fizemos alianças e pacto com o espírito de trevas. Agora que você já sabe disso, você pode tomar uma decisão correta. Você já sabe qual decisão tomar. Você quer ser libertado do cativeiro? As pessoas ficam pensando que a libertação é botar a mão na cabeça, expulsar demônio. Pode ser, mas libertação é mudança de mente, pela palavra, é se alimentar corretamente com um alimento sólido para os experimentados, e isto só vem através de um espírito nascido. Só vem quando o espírito é nascido de novo, e o novo nascimento só vem através do reconhecimento. A cosmovisão bíblica: criação, queda, redenção, reconhecimento que eu preciso do Redentor, que eu sou um ser humano caído, preciso do Redentor, e que se eu trilhar esse caminho, eu vou para a redenção, eu terei a redenção e vou para a vida eterna com Cristo Jesus. Eu te convido a se colocar em pé. Talvez pelas suas decisões erradas, por ter se alimentado erradamente, você pode ter sido feito inconscientemente, mas o diabo não quer saber se foi inconscientemente ou não. Você pode ter sido feito alianças e estar cativo de espíritos que te atormentam, cativos de enfermidade, cativos de espírito de morte, espírito de violência, espírito de bancarrota. Mas Deus quer mudar isso hoje. Deus está trazendo um entendimento pela palavra, que as nossas escolhas têm que ser baseadas naquilo que o Senhor tem como certo. Não é a minha filosofia, não é a minha ideologia, é aquilo. E a partir de hoje, a gente pode começar a nos alimentar corretamente, a nos desintoxicar do lixo espiritual, daquilo que está nos dando mal-estar, ânsia de vômito. Muitas pessoas não conseguem dormir de noite, muitas pessoas são atormentadas, veem vultos, escutam vozes, não conseguem se libertar de enfermidades, os relacionamentos são rasos, não duradouros, a pessoa só se aproxima dela para explorar, não consegue tomar decisões certas, não consegue parar emprego, tem medo do futuro, já perdeu a esperança. Eu quero dizer que você pode dar um basta nisso hoje, pode começar corretamente, amém? Coloque a sua mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, eu reconheço que eu fui criado por Deus e que eu sou um ser humano caído, mas eu também reconheço e confesso que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Eu te aceito como meu Senhor, meu libertador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu livro, escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida. Eu que te conhecia
e me esqueci de ti. Hoje eu volto, renovo a minha aliança contigo. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém.